Ora, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Val, bom dia aos ouvintes da Rádio Live. É um prazer imenso, né, poder retornar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Prazer é todo nosso. Poliana, bom dia. Você não tinha vindo aqui depois da reforma, né, Poliana? Que um dia, já veio? numa entrevista, que nós íamos falar que eu sobre lembro da o sua IFE, entrevista né? com a Márcia, aqui lá atrás. Isso. Bem-vinda. Bom dia, Val, bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Certo, vamos começar então com a Ivanise. Ivanise, o barulho e som altos, né, são fatores que incomodam as pessoas com o espectro autista, né? Como que você tem atuado sobre isso? Você tem a dizer, inclusive, sobre os fogos de artifício, o som alto, motos, né? Que às vezes com o escapamento aberto, que incomodam, né? A gente fala, se fala muito sobre a questão dos animais também, mas vamos falar sobre como que isso atrapalha ou causa aí algum transtorno para os autistas. Então, Val, a gente essa semana, né, tá falando bastante do autismo, né, do espectro autista, porque é o seguinte, as pessoas nos procuram, faz denúncia pra gente na Câmara. Eu acho uma falta de respeito muito grande das pessoas que não têm conscientização. Porque esses barulhos de motos, esses escapes, sabe? Que esses barulhos ensurdecedor, barulho de som alto, toda aquela situação ali. Então, assim, as famílias, elas às vezes saem um pouco de casa para evitar o barulho muito próximo, para não atrapalhar a criança que tem o TEA, né? E aí não resolve porque o barulho vai até a porta da casa dela. Então as pessoas precisam conscientizar. E eu debati isso na Câmara, falei muitas vezes, né, sobre esse processo de fogos, de barulho, não só para a criança com autismo, como também para o idoso acamado, para os animais. Então isso é muito triste. E tem hora que a gente fala para as pessoas conscientizar. Mas tem hora que parece que a gente tem que escrever, desenhar, mostrar e falar assim, olha gente, tem um pouquinho de consciência. Porque se cada um desses que faz esse barulho ensurdecedor tiver a consciência, ou ele imaginar, e se fosse alguém da minha família, o que eu faria? Né? Então, assim, eu peço encarecidamente a toda a população, a gente vem pedindo, a gente vai debater em cima disso, para que parem com esses barulhos. A gente sabe que existem leis, né? E também a gente também respeita a Polícia Militar, que ela tem feito o trabalho dela, mas não é fácil. Porque não é fácil você pegar ali uma placa de moto, quem fez o barulho, que isso eles fazem à noite também, fora de hora, assusta as crianças, né? Então, acho que não há necessidade disso, né? Então, a gente pede, assim, a conscientização das pessoas. Certo, e nós estamos falando sobre esse assunto porque vai acontecer, né, a palestra no dia 2 de abril a respeito, né, do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Inclusive vai estar presente o delegado, o Dr. Juliano do Lago, que é delegado de release da Polícia Regional tá em Alfenas hoje, também da professora Márcia de Paula, que é a secretária de Educação, também é mestre em Educação e Autismo, também já convidar as pessoas para participarem dessa palestra tão importante, né? Hoje, eu acho que nós avançamos bastante nessa questão, no acesso, inclusive, às políticas públicas, mas, como você falou, é importante que as pessoas se conscientizem e também colaborem. Não dá para ficar jogando só também pro o poder público resolver. Não, também é uma responsabilidade nossa. E aí, nesse assunto, né, o que é que a Câmara tem feito, né, para, inclusive, disciplinar as leis a respeito do convívio social, né, para essa garantia, inclusive, que esses direitos sejam garantidos, mas também como que há essa garantia de vagas para veículos com autistas na família? Tá, esse tema aí, o Dia Mundial do Autismo, eu fui autora da proposta e a deliberação feita pelo presidente da Câmara, né, o Milão da Saúde, e eu agradeço muito ele por ter deliberado, né? Eu fiz esse pedido para ele porque eu falei assim, gente, a Câmara tem que se envolver, né, e tem que fazer todo um trabalho para conscientização. É como você falou, o poder público faz a parte dele, mas se as pessoas não fizerem a sua, né, como que vai ser? Não vai resolver o problema. Então, assim, a Câmara hoje ela está comprometida em trabalhar em prol para criar uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas.
Hoje nós reafirmamos um compromisso em apoiar as pessoas com autismo e suas famílias. Não só pessoas com autismo, mas também as com síndrome de Down, o deficiente físico, né? Então, voltado tudo por essa pauta, né? E assim, a gente tem ido também em busca de recursos. Eu fiz um projeto, né? Através da Secretaria de Saúde, tem um projeto da criação do laboratório sensorial, que é o espaço, é o espaço único ali do autista. É aquele espaço, tanta criança com Down, né, Poliana, pode estar participando, e naquele momento ali é o lugar dele, sabe? Que ele vive o mundo dele, ali tem as técnicas, tem as pessoas que vai fazer o acompanhamento. Então eu fiz esse projeto de lei, mandei para o prefeito já assinou, concordou, e eu fiquei muito feliz com isso. Quero agradecer ao prefeito Maicon William, né, por esse apoio, né? Igual eu falei, que o município faz a parte dele. E eu me comprometi de ir em busca de dinheiro, né? De recursos para poder estar construindo esse laboratório. Então eu solicitei para uma deputada já, né? Que é a Carol Caran, solicitei a ela, vai estar vindo a Machado, conhecer tudo, para a gente construir 2 laboratórios sensorial. E também, em breve, né, o prefeito deve estar anunciando aí o Centro do Autista, né? E nesse centro também eu fui em busca do mobiliário, o espaço. Então também falei com o Cássio Soares, né, que é deputado também, para ajudar a gente com o valor para a gente mobiliar o espaço. E ele ficou muito pronto em nos atender. Então, assim, enquanto legislativo, nós estamos fazendo a nossa parte. Todos ali se importam muito com essa causa, né? Tem me dado apoio em tudo aquilo que eu vou e eu falei para eles sobre esse momento que a gente vai fazer dia 2. Então, isso é muito importante. Então, a Câmara está assim, vai estar vigilante, a gente vai estar dando esse apoio de conscientização. Certo. E aí, vamos falar sobre o evento que vai acontecer no dia 2, como é que vai ser, para que justamente as pessoas se envolvam, participem, ouçam os especialistas que vão falar sobre, inclusive, chamar os pais, né, as pessoas aí que tem alguém na família, as pessoas, enfim, a comunidade toda, para participar. Como é que vai ser? Como é que foi pensado esse evento, o vereador? Então, foi pensado assim, eu tive em conversa com o doutor Juliano do Lago há um tempo, foi onde eu comecei a me interessar muito pela essa parte do autismo, porque o doutor Juliano, ele é pai de um autista. E na conversa veio surgindo as ideias, então tem muitas ideias, muitos projetos, coisas boas que ele passou para mim, que eu quero que seja executado. Né? Então, à medida do possível, a gente vai fazendo, né? Porque não adianta fazer tudo de uma vez e não resolver nenhum. Então, à medida do possível, a gente vai fazendo. Então, em conversa com ele, me surgiu essa ideia. Eu falei assim, dia 2 é dia do autismo, né? Do autismo. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, então, na Câmara, um evento mostrando apoio a todas as mães, a todos os familiares. Então, a gente faz o convite, vai ser dia 2 de abril, que é o dia, né? Internacional do Autista, no Dia Mundial. A gente vai fazer as palestras, vai ter as palestras. O doutor Juliano vai falar sobre o assunto, né? Que ele tem uma experiência grande por ter uma criança também com autismo. A professora Márcia, né? Que é graduada nessa situação, vai ter uma mãe dando um apoio. Essa mãe vai dar esse apoio pra gente, a Simone, que ela também tem uma criança autista, ela vai falar pra gente sobre o dia a dia, como lidar com a situação, como que é o dia a dia dela, para passar esse apoio. É mais uma conscientização mesmo da população. Então, a gente convidou o Conselho da Criança e Adolescente, o CMAS, convidamos o Conselho da Deficiente Físico, né? Educação, Saúde, e o pessoal ia todo mundo poder participar, porque isso eu acho que envolvendo as pessoas, a gente consegue abrandir mais, né, a conscientização para o restante da população. Então, acho muito importante, a gente espera lá com carinho, né? Vamos estar lá de portas abertas aguardando, todos os vereadores vão estar lá, né? Então, é esse o motivo da gente estar fazendo. E você me perguntou também sobre a vaga do veículo autista para as famílias. Então, eu como o presidente da Câmara, Melão, nós procuramos o prefeito para a gente ver, para conseguir a vaga do autismo, porque a gente não vê nenhuma vaga específica. Então, a gente vê para o deficiente físico e para o idoso. Então, assim, a mãe do autismo, quando chega na praça, ali, ela não sabe se ela pode parar ali ou não, se ela vai ser multada, o que pode acontecer. Então, a gente sugeriu que fosse feita essa sinalização, arrumasse os espaços também para o estacionamento.
Aí ia só pintar, mas aí eu resolvi mandar para lá um projeto de lei. Porque vai, né, que numa mudança e alguém vai lá e tira a vaga. Então, para ficar mais seguro, esse projeto de lei. Eu encaminhei, mas ainda eu não tive a resposta, sabe? Mas em breve, já fiquei sabendo que eles vão me encaminhar, até porque existe uma quantidade já de vaga, por lei, né, que tem que deixar ali. Então, de repente, se não consegue abrir uma específica, só para o autista, mas que coloque, então, o símbolo do autista, ele tendo direito na vaga ali, que é do idoso, do deficiente, porque eles também podem parar ali a família. Porque às vezes ela desce uma farmácia no lugar, ela tem dificuldade de parar o carro longe, né? Porque a criança, às vezes, ela tem o grau 3, que é um grau mais, né, mais difícil da mãe lidar. Então, assim, vai dar certo. Aí essa semana, segunda, a gente já vai estar falando com o prefeito, já vai estar divulgando aí, eu com o presidente da Câmara, para colocar essa sinalização. Ok, vamos chamar então para conversa a Poliana Gambi, que ela é psicopedagoga do NIF, que é o Núcleo de Inclusão e também de Formação em Educação. Poliana, bem-vinda ao nosso Câmara Debate, e eu já começo te perguntando aí qual que é a importância dessa formação, dessa conscientização coletiva em volta desse tema tão importante sobre o autismo. Mal, bom dia mais uma vez, né? Primeiro eu gostaria de parabenizar, né, Ivanice, por essa ação, né? Porque o que é importante nessa conscientização? Porque essa conscientização, ela promove a inclusão. Então lá nós, né, no núcleo, nós trabalhamos lá com vários profissionais, né? Hoje eu atuo lá como psicopedagoga, né? Estou na direção. Mas nós temos lá psicólogos, temos psicopedagogos, assistente social, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, nós estamos lá com uma equipe completa que a gente consegue dar uma atenção, né? E, assim, o que nós precisamos é que mais pessoas se conscientizem sobre esse assunto, que é muito importante e está em ascensão, né? Cada dia mais. Então, assim, quando nós falamos em promover a inclusão, nós pensamos na redução do preconceito, nós pensamos em promoção de inclusão mesmo, né, social. Nós pensamos em apoio às famílias, porque hoje em dia, diariamente, as pessoas que convivem diretamente com crianças autistas, elas enfrentam muitos desafios. Então, elas precisam de uma sociedade que as compreendam e que as apoiem também, né? Então, assim, quando nós falamos em conscientização também, nós falamos da identificação precoce. Então, quando a gente entende do assunto, a gente observa algo que não está bem, que não tá legal, e daí a gente pode correr atrás, procurar uma ajuda, e precocemente os profissionais podem ajudar com terapias e tudo mais, e promover uma vida melhor, né, para criança autista e depois adolescente, jovem, adulto, né, que recebe esse apoio, porque assim, esse apoio é primordial. E a gente só consegue dar esse apoio com essa conscientização, não só dos pais e não só dos profissionais, mas de toda uma sociedade, né? Então, assim, eu vendo essa ação aí, né, que a Ivanice está propondo aí na Câmara, isso me deixa feliz, porque me faz ver que nós estamos no caminho certo, né? Que cada família que a gente consegue ajudar, que a gente consegue dar um apoio, isso nos deixa felizes, né? Porque, na verdade, isso é a nossa missão, né? Ajudar o próximo, tendo empatia com o próximo, né? E nós falamos também de direitos, né? Políticas públicas. Então, assim, com a conscientização, aí acontece, né? Acontece isso, fortalecimento de leis, a busca, né, de melhorias. Então, tudo isso a gente busca. Então, falando nisso, lá no NIF, nós também, para quem ainda, né, para quem tem um autista na família que não tem a carteirinha CIPTEA, lá no NIF nós emitimos essa carteirinha. Então, é só ligar lá, conversar com a secretária, né, marcar com o assistente social, e nós conseguimos emitir. Então, assim, são pequenos ganhos. Eu falo que a pequenos passos, nós estamos conseguindo ajudar, entrar nas famílias e agregar na vida das pessoas, né? O telefone do NIF, para quem quiser alguma informação sobre o CIPTEA, é 3040-0762, tá? Tá. Poliana, aproveitando a sua presença, acredito que tem muitas famílias, né? A minha família, né? Eu falo isso sei que tem tias acompanhando, que tem netos autistas, tem filho.
E aí eu queria aproveitar a sua presença aqui para que você também falasse ou desse algumas orientações a respeito de como lidar com essa pessoa autista, desde a educação até o trato mais simples do dia a dia, para a família em si. A família, de certa forma, ela está inclusa nesse processo, né, a que faz acompanhamento, ela já está ali. Mas, no geral, na sociedade em geral, que as pessoas, às vezes, assim, pode ser que não saiba lidar, porque fica também... Não é nem, a gente não está nem falando da questão de maus tratos, não é isso? É a questão de como é que eu lido com a pessoa que tem autismo, né? Como é que é o tratamento com ela? Pois não, vereadora? Val, sabe uma coisa também que eu tive pensando, assim, em conversa com uma psicóloga, com uma pessoa experiente, né? Assim, num bate-papo. Eu acho que as empresas e depois também o próprio município, né? Com os servidores públicos, tudo, eu acho que deveria ter cursos de capacitação para pessoas que estão na linha de frente no atendimento, que são ali o secretário, alguém, ou numa empresa quando chega. Porque tem o autista de grau 1, né? Que às vezes você olha nele, ele pode não ser identificado, assim, a maneira dele agir. Ele, né? Mas às vezes ele tem alguma coisa identificando, ou ele mesmo próprio chega e fala, né? Eu sou autista. Então, assim, ele tem direito a ser tratado de uma maneira especial, né? Às vezes não pode ficar muito tempo esperando. Então, assim, eu aconselharia até, eu falei que eu ia falar isso na tribuna, sabe? Que as empresas, né? Essas empresas grandes, tudo, fizessem curso de capacitação para quem atende ali na frente, a receber essas pessoas. E também o setor público, né? Todos os lugares, todas as secretarias, alguém ali... porque eu trabalhei um tempo na saúde e eu vi quando as pessoas chegavam para marcar a consulta, então tinha mãe de autista que estava ali esperando. Então a gente entendendo que a criança tem aquela situação e ela não aguenta por muito tempo ficar ali, ela sente aquela pressão, a gente iria lá até lá para trazer na frente, todo mundo que está na fila vai entender, né? Então eu acho que tem que pôr, assim, capacitar bastante essas pessoas. Val, a gente depara também com certas dificuldades no sentido, primeiro, da aceitação da família, né? Isso é primordial. Quando a gente aceita, né, e aí a gente busca, como a Ivanise disse, nos capacitar para lidar, né, com aquela situação, então fica mais fácil. Então, hoje, o que se é pedido, né, que as pessoas se entendam, se interajam mais com o assunto, né, para buscar essa forma de lidar. Então, assim, hoje não tem como, porque a gente tem as características do autista, mas nós temos também as características da pessoa em si, que herdou do pai, da mãe. Então, às vezes, nós não podemos generalizar, né? Temos que entender o que cada um mostra pra gente, para que a gente possa dar esse suporte, né? Então, as famílias que às vezes se sentem desesperadas diante, né, das situações, procurem profissionais capacitados para dar essa orientação. Para tudo tem jeito, né? A gente precisa buscar, né? Tem muito na internet, às vezes as pessoas ficam vagando lá na internet, então, tem muitos pequenos cursos, tem muitos podcasts bons que a gente pode acompanhar para que a gente aprenda, né, mais sobre a situação. Muito bem, vereadora, agora para a gente reforçar então esse convite para as pessoas participarem, dia 2 de abril, lá na Câmara Municipal. É só chegar e participar? Como é que é? Público, né? A gente pede encarecidamente, né, para as mães, né, que são mães de autista, dessas crianças especiais, que compareçam, que é muito importante, porque cada palestra a gente aprende mais um pouquinho, né, como lidar. Então, é aberto ao público. Todos são convidados, né? A Câmara está lá de portas abertas. Vamos fazer bacana lá, né? Para poder as pessoas com entendimento, né? Tudo certinho. E a gente agradece, assim, muito da presença da população machadense lá para fazer essa conscientização junto com a gente. Inclusive para ajudar na criação de novas leis, novas ideias. Novas ideias, é importante. Eu tenho meu telefone. Quem está vivendo isso, né? Participar. O meu telefone, ele está disponível, né? Qualquer pessoa pode ligar para mim se tiver novas ideias, novos projetos, né? Que seja em função do deficiente físico, do autista, do idoso. Pode estar me passando, que eu amo muito esse trabalho, né? E a gente tem que fazer com muito carinho, né? Vereadora, parabéns pela iniciativa, né? Desejo sucesso a esse evento, né?
Agradeço também a Poliana, que está aqui com a gente, que está aí com esse trabalho no NIF também. E obrigado por trazer esse assunto tão importante aqui para o nosso Câmara Debate dessa quinta-feira. Independente do horário que é específico, sempre que tiverem algo a respeito desse tema, podem solicitar, espaço sempre aberto para vocês falarem sobre esse assunto tão importante a respeito dos autistas. E a palavra é inclusão, cada vez mais inclusão. Né? Com certeza. O Val, e eu também agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando minhas reflexões sobre o assunto. E eu quero deixar uma mensagem de esperança aqui e inclusão para todas as pessoas com autismo e suas famílias. Lembrando que vocês não estão sozinhos. Há uma comunidade solidária e acolhedora que está aqui para apoiá-los. Então, vocês nunca estão sozinhos, né? Essa é a minha mensagem para todas as mães aí, toda a família. Muito bem, vereadora. Agradeço a sua participação. Volto sempre ao Câmara Debate. Obrigada, viu? Também com a gente aqui esteve a Poliana. Poliana, mesmo o convite se estende também. Volte sempre e parabéns pelo trabalho desenvolvido aí no NIF. Obrigada, Val. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez agradeço a Ivanise pelo convite e também pela iniciativa, né, dessa conscientização. E também queria deixar uma pequena frase, assim, que com o apoio adequado, né, todos podem evoluir no seu próprio ritmo. Às vezes não é o ritmo de todo mundo, mas é no seu ritmo, e a gente conseguir, assim, enxergar pequenas evoluções, isso nos deixa totalmente felizes, né? Muito obrigada. A gente que agradece, reforçando mais uma vez, dia 2 de abril, às 19 horas, tem, então, essa palestra com o Dr. Juliano do Lago e também com a professora Márcia de Paula, secretária municipal de Educação, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Você acompanha o Câmara Debate, que volta amanhã na sequência.